Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Andréia. Hoje a aula se chama Retomando os Textos Jornalísticos. Que mais? O tema: Gêneros textuais, notícia e reportagem. A habilidade identificar recursos estilísticos e semióticos presentes em textos jornalísticos e publicitários. Quem vai tocar essa aula hoje é a professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Déia. Tudo bem com você? Tudo bom? Vocês repararam que a Andréia mudou o penteado hoje, né? Ai, pelo amor de Deus, Dani. Ai, a Dani me faz passar vergonha. Tava falando pra ela aqui que ela mudou o penteado. Hum, Seguinte, amores, antes de falar os objetivos da nossa aula, já é de praxe, né? A gente mandar os beijos. Eu vou ter que limitar, porque assim, tá virando muito beijo, Déia. hum. Eu vou começar a mandar beijo só pra quem me manda atividade. O que você acha? Acho uma boa. Uma boa, né? Então é o seguinte, primeiro eu vou começar com a Pro Denise, que fez aquela crônica muito 10, né, Andréia? Muito obrigada, Denise. Muito obrigada pelo carinho, nós amamos de verdade e logo eu tentarei divulgá-la, tá? Eu vou utilizar ela, eu acho que numa aula nossa. Acho legal, acho legal. E a aluna Giovana, que ela fez várias anotações também, ela tem um Instagram tipo de lettering, que ela tem uma letra super legal, que ela faz anotações super interessantes, e ela também compartilhou com a gente. Então, beijos para essas duas em especial. E aí, outros beijos, Rodrigo, da EE Prof. Maria Ernestina, Iago Borges, Amanda Aires, da EE Maria Benedita. Tô tentando ir devagar. Tô tentando, Andréia. É. Isabela de Paula, Ananda, da EE Paulo Duarte, Andressa Soares, Lohane de Jesus, da EE Leonor Guimarães, Gabriela, Júlia, da EE Jardim Pedra, Davi Santos do Matão, esse aqui é meu vizinho, e Maria Luísa de Jacareí. Então, sintam todos aí beijados. Aquele que eu não consegui mandar beijo, não tem problema, tá bom, meu amor? O carinho de vocês é muito importante, certo, Andréia? Uhum. E aí eu acho interessante que eles mandam o nome da escola. Então, professores, eles têm um carinho imenso pela escola e por vocês. E eles não esquecem disso, que eu acho que é muito legal. Então, começando aí nossa aula de hoje, tá? Quais são os objetivos? Objetivos na tela. Interpretar os gêneros textuais notícia e reportagem ainda e estimular a produção de um podcast. Então, seguinte, a gente ainda vai utilizar aqueles dois textos que nós vimos nas últimas aulas. E aí a gente vai começar com a nossa interação. Você se lembra quais textos eram, hein? E você se lembra dos títulos e do assunto deles? Então, coloca aí para mim 2 minutinhos no chat. Deia, Oi. eu acho que muitos aí tiveram amnésia no final de semana, né?
Mas depois eles responderam, certo? Uhum. O que eles responderam? Olha, a Magdiel, acho que é Magdiel, acabou de colocar sim sobre notícias e reportagens. E a Gabriela colocou futebol, Cauã, jogo de futebol, Vitória, futebol, Enzo, jogo de futebol. E a Evelyn também colocou, acho que falava de futebolistas. E alguns cometeram aí um equívoco e lembraram da crônica, né? Minha pão, Ah, é minha verdade, mão. apareceu. Maísa colocou minha pão e jogo de futebol. Então, gente, a crônica a gente trabalhou, se eu não me engano, na terça-feira. Aí na quinta-feira e na sexta-feira, nós já focamos aqui na notícia e na reportagem. Então, quem colocou que era notícia e reportagem acertou. Lembrar o título, às vezes, é um pouco mais difícil, né, Andréia? Uhum. Nem a gente lembra. Mas Mas o assunto era isso. futebol. Alguém Acho ainda que foi colocou? bom, né? Acho que eles Acho lembraram que sim. bem. Uhum. Depois de uma chuva de não, aí vocês começaram a lembrar. Tomaram café, povo? Bora tomar café. Então, seguinte, o que a gente vai fazer? Para relembrar, porque, obviamente, se a gente esqueceu até o nome, Uhum. a gente não vai lembrar, às vezes, do texto. Então, vocês vão ouvir o texto. Mas hoje eu quero que vocês escutem de uma forma diferente. Então, assim, presta bem atenção no quê? Nas características, como eles estão descrevendo. Nós já vimos esse texto 2 vezes, tá? Os 2 textos. Então, assim, como eles estão descrevendo quem participa do jogo, o nome do principal time, o nome do outro time, se tem alguma característica. Lembra que na reportagem tem uma opinião, então como é essa opinião? Tenta coletar o máximo de informações que você puder. Se você tiver o caderno do aluno e esse material disponível, fica até mais fácil, porque você vai estar com o texto em mãos. Só que eu vou colocar o texto aqui na tela também, certo? Mas vamos trabalhar aí a escutativa. Então pode colocar o podcast. Solário Futebol Clube e time visitante, seu principal rival, Esporte Clube Avante, foi marcada por reviravolta e até o último momento não se sabia o que esperar. O dono da casa, até os 10 minutos do segundo tempo, tinha uma vantagem no placar de 2 pontos. Antes de chegar aos 11 minutos, o time visitante empata. 2 minutos depois, faz mais um gol. Aos 30 minutos, o time da casa volta a ficar à frente. Aos 44 minutos, novo empate cravado aos 45 minutos, não haveria desconto no tempo. Mais um gol. Para quem estava acompanhando o jogo pelo rádio, era difícil saber de quem era o gol. O comentarista ainda comentava sobre o empate. Qual torcida ia comemorar a vitória? Era a torcida do time visitante com a segunda virada do jogo. Final de jogo, Solário Futebol Clube 3, Esporte Clube Avante 4. Por Mara David, publicado em 8 de março de 2020, em News Art. Ok, então esse era o primeiro. Lembramos aí do primeiro, um jogo, 2 viradas. Era a notícia. A gente trabalhou que gênero textual era esse, notícia. Agora vamos ouvir o segundo, é um pouquinho mais extenso, então novamente escutativa, tá bom? Pode soltar o segundo aí para eles. Sensacional e muitas emoções. Sensacional a partida de ontem à tarde no Parque Solar. O time da casa, Solário Futebol Clube, recebeu seu arqui-inimigo, Esporte Clube Avante. Já nos primeiros minutos estufa a rede. 10 minutos depois, torcida dona da casa grita novamente. O primeiro tempo acabou, com um placar de 2-0 para o Solário. Segundo tempo, iniciado. Até os 10 minutos, nada mudou. A torcida já estava contando a vitória. Como dizem os experts no futebol, 2-0 é um placar muito perigoso. Ou os filósofos, o jogo só acaba quando termina. A máxima se concretizou aos 11 minutos. Palito do Avante diminuiu a diferença. Aos 13, de novo Palito faz a torcida delirar. Empate na casa do mandante, mas as emoções não terminaram. Stefaninho deixa novamente o Solário na frente e mais uma vez Palito, com um verdadeiro gol de placa, empata novamente aos 44 do segundo tempo. Torcida gritando em êxtase de um lado, silêncio como se estivesse num funeral do outro lado e muitos saindo do campo. Não dava tempo de mais nada. Não haveria o desconto de tempo. 45 cravado, o jogo com virada espetacular terminaria. Mas lembra do filósofo? O jogo só acaba quando termina? E o Avante, pelo Xande, rouba a bola logo na saída de bola. Só dribla um, vê o goleiro adiantado e encerra a empolgante partida. Torcida em delírio. Final de jogo, Solário Futebol Clube, Esporte Avante, Clube Avante 4. Por Mara David, correspondente do News Art,
São Paulo, 9 de março de 2020. Ok, pessoal, agora vamos para a nossa atividade. Então, seguinte, nossa atividade tem o quê? Tem um quadro, consegue colocar para eles na tela? Aí, então tem lá, atividade 1, comparando os textos. Os textos 1 e 2 tratam do mesmo assunto, né, que era a partida de futebol. Uma partida de futebol entre os times Solário Futebol Clube e Esporte Clube Avante. Registram, inclusive, as mesmas palavras, ou seja, nomes, os substantivos, porque eles falam lá quem era o time, o placar, e eles registram a mesma coisa. Retome os textos aos textos, tá? E escreva na tabela abaixo como estão caracterizados. Aqui é uma atividade aquela que falei de gente, vai precisar trabalhar a escutativa, por quê? Eu vou ter que lembrar. Ela, na atividade da apostila está assim, ó. Caracterização do texto 1, caracterização do texto 2. O que seria essa caracterização? Alguma palavra, alguma forma que você lembrou e você identificou que estava tratando da partida. Por exemplo, lá no texto 1, não teve opinião, certo, André? É uma notícia. Não, notícia. Já no texto 2, que era uma reportagem, tinha a opinião explícita, inclusive, de quem escreveu. E como que ela registrou essa partida? Sensacional e empolgante. Agora, quanto ao Esporte Clube Avante, como ele é retratado lá no texto 1? Será que vocês lembram como a Mara David colocou lá na notícia que era retratada? Pode ir escrevendo para mim já no chat que eu vou tentando explicar. E aí depois eu dou uns minutinhos. E no texto 2, como esse time era retratado? Lembra que eles colocaram, que eu não quero dar resposta, eu quero que vocês tentem puxar da memória aí para ver o que, que sai. E a virada? Como é que foi essa virada? Na notícia, foi retratada de alguma forma? E na reportagem? Na reportagem eu lembro que ele retratou de alguma forma. E a torcida? A torcida na notícia foi retratada de alguma forma? E na reportagem foi? Ai, de repente a notícia foi mais seca, não vai ter várias informações. Pode acontecer também. Então, vocês vão tentar lembrar se tem essa informação, se foi caracterizada de alguma forma, e colocar para mim. A reportagem eu já adianto que tem. A notícia vocês vão tentar lembrar aí. Será que 2 minutos dá, Andréia, ou 3? Pode colocar, acho que uns 3, né? Para 3 eles minutinhos. lembrarem, né? E tem que escrever, né? Então, assim, tenta escrever texto 1, texto 2, e aí colocando as partes para a professora Andréa conseguir coletar as informações, porque são muitas. Então, tenta escrever de uma forma aí objetiva. A gente vai dar 3 minutinhos, tá bom? Já voltamos.
Seguinte, amores, ficou difícil para a gente coletar as respostas. Eu acho que para vocês também lembrarem, conseguir escrever. Então, vamos fazer o seguinte, deixa o chat aberto. E aí a gente vai tentar ir fazendo junto. O que você acha, Andréia? Acho que fica mais tranquilo assim. Porque alguns esqueceram de colocar qual O texto número, falava, e se era da partida, se era da virada, se era da torcida. E aí a gente não sabia onde que a gente encaixava as respostas. Então, vamos lá. Pode abrir o chat, deixa habilitado. E aí, vamos para a seguinte aí. Partida, então, a primeira, não tem nada na notícia, certo? A partida ele não retratou como foi. Já na reportagem ele colocou que foi sensacional e empolgante. Agora, quanto ao Esporte Clube Avante, como ele foi retratado lá na notícia? O que ele era? Lembra que o time principal era o Solário Futebol Clube. E tínhamos o outro time, que era o Esporte Clube Avante. Alguém chegou a colocar, você conseguiu anotar, Déia? Olha, eu anotei aqui alguns que colocaram, mas não deixaram muito específico, não. Ó, eu estou pegando do Igor aqui. Então, virada, jogo incrível. Texto 1, virada, um jogo incrível. Texto 2, virada, foi uma virada espetacular. E não, do primeiro, Déia. Texto 1. Antes da virada, do Esporte Clube Avante, pegou alguma coisa? Torcida. Não? Não. A Yasmin, Loucura. Colocou loucura. A Yasmin colocou o seguinte: no texto 1, o Esporte Clube Avante foi retratado como visitante. No texto 2, ele foi retratado como rival. Legal, Yasmin. Só que teve, além disso, tem alguém aí agora que consegue lembrar para mim como foi retratado aí o Esporte Clube Avante? Coloca aí para mim, por favor. Vamos ver se alguém consegue responder, que está subindo tão devagar as respostas. Gente, foca nas respostas. Estou vendo coisa aqui que não é a resposta e vou ficar chateada. Time tá? da casa, Larissa? Time da casa. O time da casa era o Futebol Clube Larissa. E o outro? Alguém colocou visitante ou rival. Então, seguinte, não era visitante e rival. Era, não vou colocar a segunda parte porque já vai dar a resposta. Era rival, que como foi retratado na notícia. Já na reportagem, ele foi além, ele deu até uma opinião. Ele colocou arqui-inimigo. Lembra, Andréia? Arqui-inimigo. Arqui-inimigo. Agora, e da virada? Como é que foi retratada a virada? Eu tô vendo respostas aqui, o adversário, o rival. É que tá bem devagarzinho. O Arthur colocou arqui-inimigo. Arqui-inimigo. Tá subindo bem devagar as Rival, respostas. adversário, a Beatriz colocou. E a virada? Como é que foi a virada para eles aí? Essa virada de jogo. Inesperada para Isabelle. Inesperada, mas foi a notícia? Deve ter sido, né? E a reportagem? Como é que foi retratada a virada na reportagem? Emocionante. A Isabela colocou. Beijo, prof. Acho ótimo. O João Vitor também. A virada foi muito emocionante. Emocionante. Kaique. Maria Cecília, deve ser também. Guilherme colocou sensacional, texto 2. Isso a gente coloca pra mim se é 1 ou colocou 2. confusa. Confusa foi pra gente, né, Viviane, que não entendia muito da notícia. Então, seguinte, como é que ele retratou? A virada aí, na reportagem, ele colocou como espetacular. E já na notícia, ele coloca como uma segunda virada, como se tivesse acontecido uma anterior, que pra gente ficou confuso, né? E a torcida? Foi retratada a torcida lá na notícia? Vocês se lembram de ter ouvido ou de ter lido ele falando alguma coisa, ele não ela, né, que foi a Mara, falando alguma coisa sobre a torcida na notícia? E na reportagem? O que foi falado sobre a torcida? Alguém colocou até antes, não foi, Déia? Eu já tinha colocado antes. Tinha colocado que tinha sido uma loucura. Os torcedores não sabiam de quem era o gol. Legal. Quem mais? Sim, ele fala da torcida. A torcida foi a loucura. A torcida foi a loucura. Virada emocionante. Pablo Miguel, virada emocionante. Pro Aguinaldo, em êxtase. O Pro lembrou. Então, vamos verificar agora. Agora pode fechar o chat para mim. Muito obrigada pela paciência de vocês e pela participação. Às vezes a gente tem que mudar os planos, né, gente? É igual na sala de aula. Então, vamos lá. Só verificando aí as respostas para vocês anotarem. A partida, no texto 1, na notícia, ela não foi retratada de forma alguma, né? Não teve uma opinião implícita ou explícita, não teve uma caracterização. O Esporte Clube Avante foi colocado lá como principal rival do outro time. A virada, ele disse que houve uma segunda virada, só que ficou confuso. Lembra que a gente até trabalhou isso na aula passada? E a torcida também não foi retratada.
Já na reportagem, que tem muito mais detalhes, que é o que a gente vem falando sempre, né, Andréia? Uhum. Que a reportagem ela é mais rica em detalhes. Aí a gente teve até uma opinião implícita e uma opinião explícita também. Então ele colocou lá que a partida foi sensacional e empolgante, que o Esporte Clube ele não era só um rival, ele era o É um arqui-inimigo, arqui-inimigo. ou seja, Uhum. era aquele principal rival que já Uhum. virou arqui-inimigo. Aqui em São Paulo a gente tem alguns times assim, né, Andréia? Uhum. Não vou falar não. E a virada ele colocou que foi espetacular. E a torcida grita novamente, delira, gritando em êxtase, o professor colocou, Em delírio. em Isso aí. delírio. Então, gente, foi isso daí. Eu sei que é uma atividade um pouco difícil de fazer em videoaula, né? Mas a gente tem que tentar. Agora, continuando a atividade 1 aí, o exercício 2. A autora, ao falar da torcida do time que perdeu a partida, faz uma comparação. Você se lembra em qual parte do texto que aconteceu essa comparação? Você consegue lembrar da frase que há uma comparação? Lembrando que tem alguns termos que facilitam para a gente saber que tem uma comparação, como, que eu já expliquei aqui, mas não necessariamente teve esse como aí. Mas você consegue lembrar da frase que ela comparou? Tenta aí puxar da memória, tá? Para ver se consegue. E a 3, como dizem os experts do futebol, o que significa a expressão grifada? Vocês acabaram de ter uma aula de inglês, hein, gente? Dá para dar uma incrementada? Dá uma sequência aí. Tá? Exatamente. Então, 2 minutinhos para responder. Beijos. Oi, amores. Seguinte, tivemos um probleminha técnico e não conseguimos coletar resposta nenhuma, certo, Andréia? Agora abriu um pouquinho, ó. Agora abriu? Foi. Então vamos devagar? Então vamos lá. Vamos lá. A2 aí. A autora, ao falar da torcida do time que perdeu a partida, faz uma comparação. Você se lembra em qual parte do texto foi isso? Consegue se lembrar da frase que tem essa comparação? Ó, a Milena só colocou que ela acha que foi no finalzinho, mas ela não conseguiu lembrar o que era. Da frase, né? Isso. Alguém consegue lembrar? Pior que está desabilitado agora de novo o chat, né? Eles estão tentando resolver o problema. Vamos fazer assim, como a gente está com um tempinho hoje, tem 15 minutinhos e a aula hoje não é tão comprida, eu vou tentar dar mais 2 minutinhos para ver se eles resolvem a questão do chat, para ver se a gente consegue coletar a resposta. Abriu, né, Andréia? Abriu. Então, ótimo. Vou deixar que abriu. 2 minutinhos para a gente tentar coletar as respostas. Espero que vocês compreendam, mas tem um probleminha técnico, tá bom? Já voltamos.
Muito bem, agora temos respostas. Muitos aí não conseguiram lembrar da comparação, mas tivemos uma, né, Andréia? A Isabela colocou. Parecia um funeral. Parecia um funeral. Muito bem, Isabela, parabéns porque você estava atenta. E a 3? A 3 nós tivemos muitas. Isso. Vários colocaram espertos, colocaram experientes, veteranos, especialistas do futebol. Ok, vários. Gente. Então, verificando aí as respostas, a comparação está na frase silêncio, como se estivesse num funeral. Olha a palavrinha aí, como, que nós já trabalhamos em aulas anteriores quando nós falamos de algumas figuras de linguagem. Então, nós temos aí uma comparação, porque nós temos o termo como. Então, ele comparou o silêncio que estava lá na torcida, lá no jogo, como se ele estivesse num funeral, porque todo mundo faz silêncio no funeral, né? Pelo menos deveria. E a 3, experts. O que eles colocaram que é? Espertos, veteranos, experientes. Especialistas. Gênios, um colocou gênios do futebol. Legal. Então, significa aí especialistas, os entendidos no assunto realmente, né? Um conhecimento excessivo de determinado assunto ou ofício. Então, assim, nós temos expert de várias coisas aí. E de futebol, por que não, né, pessoal? Então, temos aí mais uma atividade. Continuando ainda a atividade 1, porque a gente ainda está comparando aí os textos. Exercício 4. Segundo a autora, o que falam os filósofos sobre o futebol? Olha que nós ouvimos isso no texto também, hein? E 5. Em qual dos dois textos percebe-se maior envolvimento da autora? Essa aqui já falei várias vezes, só que eu quero a justificativa da resposta. Não coloca para mim lá na reportagem, na notícia, no texto 1, no texto 2. Justifica a sua resposta. Por que você acha que teve esse envolvimento maior? Já falamos algumas vezes disso, tá bom? Então, 2 minutinhos também para 4 e para 5. Pronto, Ana Luísa, beijo para você que tá me cobrando aqui, ó. Tô ficando chateada com alguns comentários no chat. A gente tem que focar na aula e perguntar qual a cor do nome, hein, Andréia? Essa é campeã, a cor do nome. Achei que você tinha melhorado em relação à cor do nome. Então, deixa eu só falar, eu tenho uma pergunta aqui do Douglas. Professores, como vai funcionar para a gente passar de ano? A gente vai estudar, certo? A gente vai fazer o que está fazendo agora. Os dias vão passar, você vai estudar e você vai passar de ano, vai para 2021. Mas tem que estudar. Tem que estudar. E tem que prestar atenção no chat, participar da aula lá do seu professor da sala de aula, que deve estar fazendo de alguma forma, né, Andréia? Então vamos lá, Déia, e as respostas? Na 4, olha, a Brenda, o Pedro, desculpa, João Pedro, Eduardo, Vinícius,
Todos disseram, o jogo só acaba quando termina. Muito Certo? bem, lembraram. Parabéns. E a 5? E na 5, a gente teve a participação da Pro Ana Luísa, obrigada, Pro, que colocou que foi o texto 2. A Alice e a Daniela também. O texto 2, elas justificaram dizendo por que dá a sua opinião. Só elas colocaram a justificativa? Essas que eu peguei, né? Tá vendo só? Fica interagir. Alguém escreveu aqui, Pro, a gente não pode mais interagir? Pode, amor, mas interage aqui com a Pro na aula. Eu quero saber sua resposta. É assim que você vai passar de ano, como o Douglas perguntou. Então, seguinte, vamos verificar as respostas aí. Segundo a autora, o que falam os filósofos sobre o jogo de futebol? O jogo só acaba quando termina. Parabéns, vocês lembraram? E a 5, em qual dos dois textos percebe-se maior envolvimento da autora? Muitos colocaram que foi o texto 2, mas eles não conseguiram justificar, né? Então, a Marina também colocou aqui, acho que é Marina Moraes, no texto 2, que é reportagem, e onde dá a opinião. Ela... Ok, tentou elaborar melhor. Ok, então tem lá. A autora no texto 2, ao fazer escolhas no uso dos adjetivos, de expressões, das comparações e citações, que foi tudo que a gente estudou desde quinta-feira, demonstra um maior envolvimento. E provavelmente o leitor também, que pode se identificar ou não com isso. Então, quando ela fala lá que foi sensacional, quando ela faz uma citação aí do filósofo, quando ela faz a comparação lá com o funeral, de certa forma, ela está tentando aproximar o leitor, a pessoa que não presenciou aquele jogo. Opa, como é que foi aquele jogo? Com essas expectativas, querendo ou não, por parte dela, e até algumas ponderações, a gente consegue sentir um pouquinho no jogo, certo, Andréia? Sim, ela amplia, né? Exatamente. Agora o seguinte, a gente vem falando de podcast, eu gravo vários podcasts, a Andréia, a gente passa vários podcasts aqui para vocês. E vocês já pensaram em fazer algum? Mas antes respondam aí para mim. Qual a sua opinião em relação a podcast? Acha que assim facilita a leitura do texto? Porque a gente procura colocar o podcast para vocês ouvirem, mas o texto na tela, né? Então coloca aí para mim sim ou não e por quê. 2. Antes você tinha o hábito de ouvir podcast? Antes de entrarmos aqui no Centro de Mídias, vocês conheciam essa ferramenta? E 3, tem ouvido outros, além das aulas que nós temos aqui? Você está tendo esse hábito? 2 minutinhos para vocês responderem, eu quero saber a opinião de vocês agora, hein? Gostei das respostas. E aí, Andréia? Olha, eu peguei algumas, né? A Débora disse que ajuda a entender melhor.
né, o texto com o podcast. A Júlia diz que sempre quis fazer, mas ela não sabe como fazer isso. Alguns estão colocando que assim ajuda no entendimento, uma maioria, mas eu separei duas aqui. Da Mariana, que ela diz sim, porque muitas vezes demora mais para as professoras lerem. Aí, de fato, ela tem verdade. razão, né? Ao vivo, às vezes, a gente lendo o texto, porque tem que passar, tem que ler na tela, demora um pouquinho mais. A gente entra no ritmo, né, quando grava o podcast. E acho que o podcast, às vezes, fica inovador, assim, para eles, né? Do que nós, que já estamos aqui com eles, né, várias vezes. E o Vitor Henrique diz que sim, porque a leitura de textos está mais fácil, né? Acho que ele quis dizer que fica mais fácil. A Gabriela também colocou sim, porque eu acho que é mais rápido e você não se perde na leitura, porque entra num ritmo. Legal. E antes, eles tinham o hábito de ouvir podcast? Olha, deixa eu colocar. A Ingrid falou que sim também, porque quando a gente ouve, ela colocou, nós ficamos imaginando. Legal, é verdade. E eles tinham o hábito de ouvir? A maioria colocou não, né? Colocou que não. E eles têm ouvido outros? A maioria também colocou não, mas tivemos alguns que colocam sim. Gente, tem podcast sobre qualquer coisa, qualquer assunto, até um programa de televisão que você adore, que de repente você não consiga acompanhar, tem lá em podcast. Você treina a sua escutativa, né? É bem interessante. O podcast também é uma outra ferramenta. Ele não exclui o fato de termos que ler, né, Andréia? É uma outra ferramenta que a gente utiliza em alguns momentos. Nicole, continue comentando. A gente está vendo sim. Você falou que não comentar mais porque a gente não vê. A gente está vendo sim, Nicole. Continua. A gente está vendo que é muita gente, amor. Vocês têm que ter paciência. São muitos nomes, mas a gente vai chegar no seu um dia. Fica tranquila. Agora, retomando aí o que a gente trabalhou hoje, a gente fez uma comparação dos textos aí. Fizemos uma análise textual, que na verdade nós já estamos fazendo desde quinta-feira, aprofundando esses dois textos, retomando aí os gêneros textuais, a linguagem, aí a gente vem aprofundando tudo que a gente vem falando desde o comecinho do segundo bimestre, certo? Agora eu tenho uma proposta de atividade aí, que eu quero ver quem vai fazer. O que você acha de gravar um podcast sobre uma partida de futebol, basquete ou vôlei, a fim de estimular a produção textual de forma crítica? Então, você vai pegar uma partida qualquer que teve mais curtinha, tá, gente? E aí você tenta gravar um podcast, fazer um texto, e aí você vai publicar a hashtag meu podcast no CMSP. Tudo que vocês publicam lá, eu no CMSP, eu vi que a publicou a crônica, nós estamos acompanhando. E eu entro em contato com quem publica. Eu quero saber, quero conhecer essa pessoa. Então, assim, procurem estimular a criatividade de vocês e trabalhar aí a mente, né, Andréia, nessa pandemia que, se Deus quiser, está acabando, mas ainda estamos nesse ritmo. Então, assim, certo? Por hoje foi isso. Avalie aí a aula para mim, que eu sempre gosto de ouvir vocês. E, Andréia, muito obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada Agradecimento a você. especial, né, Andréia, para quem participou com muito afinco, porque hoje tivemos alguns detalhes aí no chat, né? Então, para quem participou direitinho, um beijo especial no coração. Obrigada, Andréia. Beijo. Até a próxima, pessoal.